Queridas irmãs, queridos irmãos, obrigado pela presença e mais um encontro de Astrologia Rosa Cruz e desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Muito obrigado. Prosseguindo então os nossos estudos, os nossos encontros, com o patrocínio de Porto Ferreira e São Pedro, estamos indo para a aula de Astrologia Rosa Cruz, aula número 29. O tema da reunião de hoje é advertência. Então, a aula hoje é dedicada à advertência. Nós vamos... Gabi, sem dislexia, por favor. Para frente. Nós vamos falar sobre vontade, que tem uma natureza positiva, masculina, e imaginação, que tem uma natureza negativa, feminina. Feminino e masculino em astrologia não é uma questão de gênero, é uma questão de força, de expansão e contração. A ação e reação. Positivo e negativo se referem a movimentos. Centrífugo, centrípeto e assim por diante. A vontade e a imaginação, combinadas, formam aquilo que na filosofia Rosa Cruz nós chamamos de energia criadora ou força criadora. E o tema da nossa reunião hoje é força criadora. A importância disso no desenvolvimento espiritual e o perigo dessa força contra o desenvolvimento espiritual. Quando fizer assim. Então nós vamos falar da questão da degeneração, do descuido com a força geradora, com a força criadora. Quais são as consequências da malversação dessas forças? Elas ocasionam na vida espiritual e também na vida material confusão e promiscuidade. Do quê? Justamente da polaridade positiva e da polaridade negativa, do masculino e do feminino. Nesse final da Era de Peixes e com a aproximação de Era de Aquário, a confusão, a miscelânea de gêneros vai ser enorme. Realmente, em pouco tempo não saberemos mais qual é o gênero de um ser humano. Isso faz parte desse processo. Quero deixar bem claro, um processo degenerativo, onde você não consegue mais discriminar a natureza de um ser humano com relação ao seu gênero e com relação à sua sexualidade. Então, as forças eróticas da região inferior do mundo do desejo são monitoradas pelos servidores do Graal Negro. E isso é algo muito sério. Servidores do Graal Negro. O que é o Graal Negro? É o anti-Graal. O Graal é o cálice da vida, é o cálice da comunhão. O Graal Negro é o cálice da morte, é o cálice da desunião, da desarmonia, da Torre de Babel, que é para onde nós estamos caminhando cada vez mais, para um mundo onde ninguém mais se entende com o semelhante. Então, essa desarmonia, essa disfunção, ela deriva da manipulação, do manuseio para fins egoístas, do erotismo, principalmente explorando a beleza física e, em particular, a beleza do corpo da mulher. Porque a mulher é naturalmente venusiana, portanto, é naturalmente atraente. Não que o homem não seja, mas é da natureza feminina ser atraente e cuidar muito bem da aparência. Na Escola Rosa Cruz, há uma obra de Max Heindel denominada Mistério das Grandes Óperas. Basicamente fala sobre
as óperas de Richard Wagner. Uma delas é Tannhäuser. Tudo que nós estamos falando está contido nessa ópera. Só para vocês terem uma ideia, a cena inicial da ópera é um bacanal no Monte da Vênus. Aparece a deusa Vênus e ela patrocina com seus servidores do grau negro um bacanal. E trata-se, portanto, basicamente da degustação sem limite da libido, que é a energia sexual. Então, Tannhäuser é uma ópera que fala desse problema e desse perigo. O Tannhäuser, que é um trovador, ele tem a sua alma condenada justamente porque não consegue controlar a sua libido. Então, é muito apetitoso, é irresistível os prazeres, os sabores, a textura, a pele, o toque da pele, os aromas, os perfumes. Esse jogo erótico é muito convidativo. O único ser, a única criatura descrita por Richard Wagner em suas óperas, que vence os apelos da libido, é Parsifal. É o único. Então chegamos no tema principal da nossa reunião hoje, uma reunião para advertir os estudantes. O problema da magia negra. Nós achamos que magia negra tem necessariamente um mago, uma pessoa sombria manuseando as forças da natureza. Mas o buraco é muito mais embaixo. Então a magia negra, ela tem esse poder sedutor porque mexe com o desejo. O desejo de poder, prazer, o desejo de possuir, são todos irresistíveis. São tão irresistíveis que o próprio demônio tentou o Cristo Jesus no deserto, quando ele estava sozinho, com fome, justamente oferecendo recompensa para o seu sofrimento. São as 3 tentações do deserto: prazer, posse e poder. A magia negra, ela tem como base fundamental a petição: seja feita a minha vontade. Eu quero porque quero. E quem vai dizer o contrário? Nós estamos numa época, e é importante que todos saibam disso, que todo mundo está à mercê da magia negra, porque hoje em dia todo mundo vive para satisfazer os seus desejos, inclusive os seus desejos mais baixos. Qualquer forma de persuasão, qualquer, é magia negra. Se eu estou conversando com alguém, eu conheço o mapa astrológico dessa pessoa. Eu conheço os seus pontos fracos, suas carências. Eu sei onde está a lua, conheço o ascendente. Por exemplo, uma pessoa tem um ascendente imutável, então é mais fácil manipulá-la. Aí eu utilizo todo o meu conhecimento para convencê-la daquilo que eu quero. Mesmo que seja um bom propósito. É magia negra. Você não está respeitando o livre-arbítrio do outro. Quando você passa por cima da vontade alheia, você pratica magia negra. Então a magia negra é o desenvolvimento sofisticado da astúcia para controlar e exercer poder sobre a vontade alheia. Põe uma coisa na cabeça.
O eixo horizontal do zodíaco natural, Áries-Libra, mostra que toda relação é uma relação de poder. Não tem como escapar disso. Não existem dois seres humanos idênticos, nem com o mesmo poder anímico. Então, quando duas pessoas se encontram, necessariamente uma tem mais poder que a outra. E a tendência dentro da balança das relações é que a mais forte oprima a mais fraca, mesmo que não tenha essa intenção. Olha que problemão nós temos. Então, tem pessoas que têm força na voz, força no pensamento, capacidade de elaborar um discurso muito convincente. É complicadíssimo lidar com isso. Escorregar na vala da magia negra é facílimo. Então, o Mago Negro, ele trabalha uma espécie de luz do avesso. Parece luz, mas na verdade é escuridão. E ele às vezes consegue manusear, manipular uma grande quantidade de seres humanos frágeis, ignorantes. As religiões fizeram e fazem isso muito. Os fiéis são monitorados por alguém que se diz líder religioso. E acreditam, depositam toda a esperança nessa pessoa. Chegam às vezes até a doar tudo que tem, ou quase tudo que tem, para uma instituição, achando que com isso está salvando sua alma. A magia negra é uma magia que invade, é uma magia invasiva de uma personalidade forte que subjuga ou faz pressão psicológica sobre alguém de personalidade mais frágil. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Quando você tenta convencer alguém, você pode estar fazendo um exercício completamente ilícito do ponto de vista espiritual. Manipular, pressionar, induzir, invadir, projetar-se sobre a esfera da alma e colonizar essa alma, pelo menos um pedaço dessa alma, é magia negra. Então, a pessoa tem uma alma esponjosa, flácida. Aí eu percebo isso e me imponho sobre aquele pedaço da personalidade, do temperamento da pessoa. Estou invadindo, cometendo um pecado terrível. O aliciamento da propaganda, por exemplo. E todo estímulo ao consumo, porque o que é estimular ao consumo? É mexer com o teu corpo de desejos. Uma propaganda trabalha a estrutura do seu desejo e direciona para algo. Então isso é manipulação. Todo estímulo ao consumo é intromissão e manejo antiético de emoções e carências. Então, a propaganda e as religiões... Calma, Gabi. Volta. Só quando fizer o polegar, Gabi. A propaganda, as religiões, grande parte das instituições que tentam te convencer de alguma coisa é exercício de aliciamento. Em algum grau, a imposição arbitrária da vontade, que é positiva, uma vontade pessoal, é magia negra e pesará sobre os signos fixos. Então guardem isso. Você, como vive num sistema capitalista, que é diabólico, é perverso, você é estimulado a se dar bem, principalmente do ponto de vista material. Ora,
esse estímulo altamente aliciante te leva a agir de forma iníqua, em maior ou menor grau. Então você vive para ter sucesso, para ter êxito, para se dar bem. Quando você pensa, preciso me dar bem, você já entrou numa esfera de ação demoníaca, porque está agindo sua vontade arbitrária. Você quer se dar bem e não se importa muito com os outros. Você pode até alegar, mas eu sou do tipo ganha-ganha. Eu quero me dar bem, mas trabalho para que todo mundo se dê bem. Num sistema capitalista, isso é impossível. A lógica capitalista não permite isso. O que é recair sobre os signos fixos? Os signos fixos, eles aprisionam o espírito na carne, crucificam o espírito na carne. São pregos, por isso são fixos. Particularmente, Escorpião é um reservatório de águas apodrecidas. Então, a pessoa muito gananciosa, certamente ela tem Vênus, Touro, Júpiter, Sagitário, Leão, mal administrado. Ela quer se dar bem, ela quer ficar rica e quer exercer poder. Escorpião entra no jogo. Como? Como ele fica oposto a Touro, tudo que você ganha ilicitamente, usando o ser humano como moeda, isso vai refletir em Escorpião. Escorpião rege as doenças degenerativas. O câncer é uma delas. Pronto. Você vai ser uma pessoa muito rica com câncer. Olha que lindo. Não vale a pena. Não. Então, Escorpião é um reservatório de águas apodrecidas, ou seja, emoções fixadas. Perturbações mentais, outro problema de quem tem muita cobiça, que é muito mesquinho, acumulador. Isso lá na frente vai desembocar em problemas mentais, inclusive Alzheimer, que é um tema que nós já nos referimos em reuniões anteriores, doenças degenerativas e futuros desastres financeiros. Então a gente assiste muita gente que passa a vida acumulando e passa o último ano ou 2 anos da sua vida acamado, em situações extremamente impotentes e humilhantes, dependendo dos outros. Então, o critério de realidade, aquilo que a gente observa no mundo, já está nos dizendo quais são as consequências. O charlatanismo, muito comum hoje. Miragem de usurpar do poder e avançar impunemente nos reinos das forças invisíveis. Então, eu manejo algumas forças, me torno famoso, poderoso, enriqueço rapidamente, malversando a energia criadora. Tem músicos que nascem talentosos, abençoado com o toque de Orfeu. Nascem com uma extrema musicalidade, um ouvido perfeito, afinadíssimo. Aí ele poderia prestar um grande serviço à música. Aí ele resolve fazer jingle, fazer musical vulgar, trilha de filme B. Pronto, já vendeu a alma. Entregou um talento divino para o demo. Vai pagar a conta. O poder é afrodisíaco, a gente tem que admitir. Não é fácil resistir à tentação do poder. É muito atraente. Sucesso e felicidade a qualquer preço, mesmo que eu tenha que vender a alma. Marte, Sol e Júpiter em aflição.
Isso gera uma ansiedade para ter sucesso rápido. Quando esses planetas estão aflitos, em maus aspectos, eu não tenho paciência para esperar. Eu não tenho nem fé, nem esperança, nem amor. Eu precipito as coisas. Eu quero chegar rapidamente no ponto que eu vislumbro. Pronto. Está feita a negociação com Mefistófeles. É a postura faustiana. Fausto, obra de Goethe, é maravilhoso, que mostra como é o ser humano hoje. Ele é um profeta. O ser humano hoje, no mundo capitalista, é faustiano. Ele quer enriquecer, ter poder e saber sobre as coisas rapidamente. Não pode esperar. As principais vítimas da magia negra são os ansiosos e imediatistas. É para já. Os que desejam resultados rápidos, fáceis e lucrativos. Olha que delícia. Facinho. A prática astrológica pode engrossar a lista dos charlatões e magos negros? Como é que eu pratico astrologia? Eu exerço poder sobre os outros? Eu induzo as pessoas? Eu fico dizendo o que elas devem ou não fazer? Eu uso os meus critérios morais para avaliar a qualidade de vida que ela tem? Olha o perigo. Em que medida eu respeito o tema natal daquela pessoa? Ou eu quero manejar esse tema natal conforme o meu tema natal? Eu quero transferir a minha natureza para a natureza do outro. Como se fosse uma transfusão de almas, mesmo que minha intenção seja boa. Perigosíssimo. A Fraternidade Rosa Cruz não recomenda ficar olhando o mapa dos outros à toa e ficar dando pitaco, palpite. Isso é desacralização de uma ciência sagrada que é a astrologia. Então, o manuseio da astrologia geralmente cai no rol da magia negra. E agora que Peixes está na mira, com a presença de Saturno e Netuno, os magos negros entram com tudo. Por quê? Porque todo ser humano hoje está extremamente doente, psicologicamente falando. Está atormentado psicologicamente e querendo soluções rápidas. Aí vem o maguinho, já mostra o cartãozinho dele e ele resolve tudo. Saturno e Netuno em Peixes induzem a sensação de desamparo. Surgem os magos, astutos e oportunistas. Simples assim. O faminto e vem o prato para saciar sua fome. Instantaneamente. E você acha bom, você acha que teve sorte. Nossa, que sincronicidade, justo agora que eu estava precisando. Eu conheço várias burguesas esotéricas que caíram nisso a vida toda. Várias. Na bruxaria, os artifícios mágicos operam no obscuro submundo de Lua-Netuno. Aí dançou. Se a pessoa tem Lua quadrado Netuno, Lua conjunção Netuno, Netuno no ascendente, Lua no ascendente, a possibilidade de cair na magia negra é quase 100%. Onde imperam nebulosas forças psíquicas. A pessoa nem sabe o que está fazendo. Porque a Lua não deixa você ter acesso consciente. Porque ela governa o inconsciente. Então, o mago negro que está de olho numa pessoa que tem Lua e Netuno em má situação, já imediatamente acorrenta os pés e as mãos dessa vítima. Que é o que acontece na ópera Parsifal, de Richard Wagner. Klingsor, que é o mago negro,
acorrenta até os cavaleiros do Graal. Só para vocês terem uma ideia do poder que tem um mago dessa estatura. Hoje, o planeta está infestado de tagarelice esotérica. Demais. Gente que lê o manualzinho de banca de jornal e se acha esotérico. Que horror, que nojo. Isso gera uma multidão de desatentos e vacilões, prontos para cair na mão de um mago negro. Sedução e embriaguez das forças eróticas que vampirizam seres de caráter flácido. Lua e Netuno, dependendo da posição que estão, principalmente em ângulos, tornam o caráter flácido. Pessoa que não tem muito controle sobre si mesmo. Vamos chamar a nossa irmã, que em vidas passadas foi, não vou dizer que foi uma praticante de magia negra, mas ela, como ela trabalhou na Inquisição, ela lutou muito bravamente contra a magia negra. Maria Gabriela, por favor, fala um pouquinho de como a mente e a imaginação podem ser capturadas pelas trevas. Por favor. Olá, pessoal. Olá. A imaginação, ela não necessariamente necessita ser educada, porque ela acontece sozinha. Se a gente não educar a nossa imaginação, o que vai acontecer é que os nossos desejos e os nossos temores, os nossos piores medos vão se encarregar disso. A educação da imaginação deve acontecer desde que a gente é criança. Primeiro, na primeira infância, mostrando para as crianças aquilo que é belo. As crianças precisam ter essas referências na interioridade. Por quê? Se elas tiverem, quando elas forem adultas, essas sementes brotarão. Se não, elas vão ficar à mercê de uma vida aleatória, de uma imaginação facilmente capturada. Mas aí mora o perigo. Hoje, e há muito tempo, desde praticamente o século XVIII, nós não educamos a imaginação. Porque até o século XVIII, a Igreja Católica tinha o poder sobre o espírito. Ou seja, ela dominava o imaginário. E isso era de uma facilidade tremenda, de um lado. Por quê? Porque todos os nossos piores demônios, piores medos, piores angústias estavam relacionadas a um inferno que estava subjugado ao poder de Deus. E hoje não temos mais isso. O que educa a imaginação dos nossos filhos é a internet, as revistas, é a televisão, é o mundo lá fora, que é feio, né? E aí se traduz em facilidade de ser capturado por qualquer coisa. Né? A liberdade, nós não somos livres porque acreditamos numa ideia de liberdade. A liberdade é algo que precisa ser conquistado através de muito investimento, de muita leitura. Então você tem que dizer que é importante a gente ter uma vida culta? Sim. Se nós tivermos uma vida culta, a nossa interioridade terá respostas. Nós conheceremos mais a gente mesmo. Olha só, muito comum você perguntar para a pessoa: oi, como é que você está hoje? A pessoa falar: não sei. Tanto faz. A pessoa não sabe dizer o que se passa dentro dela. Por quê? Porque ela não tem informação. Essas informações da existência a gente aprende com os personagens, com os Dostoiévskis, com o Goethe, com o Shakespeare, com as óperas. A gente aprende o sentimento e as emoções mais profundos nos personagens. Então, primeiro, a leitura, a vida literária, nos ajuda a conhecer a humanidade em nós. Também nos ensina a perceber a realidade de uma maneira mais sóbria. Nos auxilia na decisão. Somos pessoas de decisão e não somos imediatistas. Entendemos que as coisas levam um tempo. Ler um livro de 400 ou 500 páginas leva tempo.
né? Ler Um Grande Sertão Veredas, ler Os Sertões, leva tempo, Os Sertões leva tempo, né? Então, se a gente não educar a nossa imaginação, que é o que está acontecendo hoje, as pessoas são imediatistas, são ansiosas e são facilmente capturadas pelas trevas. Vão estar sempre com medo das coisas. Portanto, vão aderir às informações rápidas da internet, aos livrinhos de 30 páginas sobre ascendente, Plutão, e achar que isso é astrologia séria. Quando encontrarem uma informação que não concordam, logo vão se afastar daquilo, porque isso não é para mim, né? Basicamente isso, uma pessoa de imaginação fraca é uma pessoa de vontade fraca também e, portanto, de caráter fraco. E aí o destino é desastroso. Não tem o que fazer. Muito obrigado, Maria Gabriela. A luz falsa é a vaidade. A luz legítima é uma alma radiante. Então, é fácil distinguir uma pessoa que tem luz falsa e uma pessoa que tem luz legítima. Quem tem luz falsa, primeira característica, fala muito. Ela quer validar aquilo que fala. Ela investe numa autorreferência. Só tem o ego dela na parada. E o ego que ela tem é todo maquiado e cheio de artifícios. A pessoa que irradia, ela é silenciosa. Por quê? A irradiação dela é suficiente para dar o recado, para levar a notícia, que Deus é luz. E isso basta. Para bom entendedor, é suficiente. A magia não sagrada serve à vaidade humana. Emprega o poder de coação, sugestão, hipnose, indução e evocação de forças infra-humanas. Então imagina que tipo de energia aparece. A magia negra traz como produto imediato a anemia moral. O que é ficar anêmico moralmente? É aceitar o relativismo, a pluralidade de sexos, o tanto faz. Ah, isso é sua opinião, é minha opinião, você está certo, eu estou certo. Relativizou significa que essa pessoa não tem um senso de orientação ético e nem estético. Então, novamente, Saturno e Netuno em Peixes vão produzir toda uma geração de almas que saem da comunhão espiritual. Portanto, são almas excomungadas. Nós vamos ver uma série de seres humanos andando sem rumo, numa solidão absoluta. Uma solidão crônica, de cronos. A solidão vai virar uma doença crônica de almas excomungadas. Calma, Gabi. Mas, olha, hein, você sabe da maldição da múmia. Agora volta. Então, Saturno e Netuno em Peixes, com esse monte de guru, santo daime, coisa e tal, convida a um suicídio espiritual. Você quer participar de rituais que envolvem alterações de consciência? Pode, você tem liberdade. Só não reclama quando vier a conta. Assume a sua irresponsabilidade espiritual. Desenvolvimento espiritual não se faz através de estimulantes. O estímulo tem que ser o Cristo, tem que ser cardíaco, e não uma erva ou um produto químico. A anemia moral corrói a mente e deforma o aparelho cognitivo.
Então, o que nós vamos ver daqui para frente? Uma quantidade enorme de seres humanos, um avalanche de seres humanos com problemas mentais, de todo tipo. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Está claríssimo? Como as trevas? Então, muito obrigado pela presença, pela participação. Obrigado, Gabi. E desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Muito obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.